vocês que nos acompanham em mais um Roda de Conversa, podcast da Paróquia Cristo Redentor. Eu falei com vocês que a gente voltava e estamos aqui de volta. Primeiro, antes da gente começar, como é de costume, eu quero pedir para vocês que vai aqui embaixo do vídeo, clique em compartilhar, você vai copiar o link. Eu quero que você distribua isso nos grupos de WhatsApp, mande por mensagem, marca alguém aqui na publicação para que essa informação chegue ao máximo de pessoas que a gente tem aqui na região da nossa paróquia e muito além dela, tá bom? Por que eu quero isso? Não é nem pela quantidade de curtida, porque quando você interage com esse vídeo, com esse podcast, as plataformas digitais elas entregam essas informações a mais pessoas, tá bom? Então o que a gente vai conversar aqui hoje é de importância para você e para muita gente que você conhece, tá bom? Então faz esse favor pra gente, divulga, compartilha, avisa lá. Até porque hoje nós temos uma convidada mais que especial com a gente, que é a minha amiga, a psicóloga Sângela Reis. Sângela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso, é uma honra, eu que agradeço. Obrigado mesmo. A Sângela, eu conheci a Sângela há mais de ano já, tem mais de ano, aqui nas atividades paroquiais, aqui como pasconeiro que sou, né? Mas só que muita gente, e eu também tenho as minhas curiosidades, ainda não conhece a Sângela. A Sângela é de onde? Então, a Sângela é daqui mesmo. Ipatinguense? Isso, muito da região bom. de Ipatinga mesmo, né? Sempre residi por aqui. Meus pais, desde que eu nasci, também moram aqui. E sempre frequentei ali a região ali do Vila Militar, Comunidade Santo Dias, que hoje, tida aí como São Francisco de Assis, fez uma mudançazinha, né? Então, sempre estive por esses meios aqui mesmo, família daqui, sempre nessa região lá. Não, bacana. E nessa vida de comunidade São Francisco, a Santo Dias, tradicionalmente conhecido como Santo Dias, a Sângela frequentou a catequese na comunidade, a Sângela estudava aqui em Ipatinga, como é que é? Conta pra gente. Sim, sempre estudei aqui, estudei em escolas públicas, escola municipal, depois estadual, do bairro mesmo, e sempre frequentei lá a paróquia também, depois disso os outros estudos também foram tudo aqui pela região de Ipatinga mesmo. Enquanto comunidade, falando, participei lá da Santo Dias desde pequena aí, catequese, crisma, com bastante inserção assim na comunidade, na vida ativa da comunidade, fui crescendo na adolescência, juventude, fiz parte do grupo de jovens, JUDAP, Pastoral da Juventude aí da nossa paróquia, fui catequista por um tempo, já participei de reflexão, de cantoria, Muito bom, ninguém sabia. Teve uma época que eram várias pastorais, assim, várias inserções. E depois, com o advento aí, inserção no mercado de trabalho, estudos também, trabalhava durante o dia, estudava à noite, o tempo foi ficando realmente mais escasso, então eu fui deixando algumas atividades, mas nunca deixei de estar de alguma forma presente. Não, muito bacana. E nessa vida de estudo, trabalhos comunitários, e a coisa vai apertando, os estudos vão apertando com o passar dos anos e tudo mais, em que momento surgiu essa sementinha, essa vontade assim, eu quero ser psicólogo, eu quero ajudar as pessoas? Onde que surgiu isso? Vem da infância? De onde que vem? Conta pra gente. Olha, hoje eu vejo que muita coisa assim vem da infância, Hoje eu tenho essa consciência, coisa que na época da escolha profissional não tinha não. É algo assim que estava um pouco, digamos que encoberto ainda. Hoje eu digo isso por causa do jeito Sângela de ser. Eu acredito muito, você até foi uma das primeiras perguntas que você me fez, quem é a Sângela? Todos nós temos características assim de essência, de personalidade que nos acompanha desde a primeira infância. E algumas delas a gente só vai se dar conta, tomar consciência mesmo, o tal do autoconhecimento que tanto se fala, em idade mais tardia. A Sângela, o eu Sângela, sempre foi uma pessoa muito comunicativa, que sempre gostou muito de pessoas. Eu me recordo que eu era aquela criança assim, tinha várias crianças às vezes brincando, não que eu não brincasse com essas crianças, mas às vezes eu queria estar no meio dos adultos, escutando as conversas dos adultos. E aí, a minha mãe até brincava comigo assim,
Ô Sângela, para com isso, você perguntando, porque às vezes ela estava contando algum caso, conversando com alguém, aí eu ficava assim, quem, mano? Mas por quê? Sabe, as perguntas assim. Aí, assim, hoje eu vejo que isso já tinha algo ali. Esse distanciamento tinha, né? Já tinha alguma coisa ali. Então, sempre gostei muito de gente, sempre gostei muito de ouvir, de falar também, de procurar entender o porquê das coisas, né? Eu nunca fui aquela criança meio assim, conformada no sentido de aceitar as coisas sem entender. Eu sempre quis entender muito o sentido, né? O porquê das coisas ser como são. Então, eu acho que isso aí já havia traços. Porém, ali na fase da escolha mesmo, né? Que foi a época ali do ensino médio, veio uma certa dúvida porque, de alguma forma, tinha meio que o chamado da responsabilidade também. Poxa, agora eu vou precisar me inserir no mercado de trabalho e eu preciso fazer alguma coisa também que eu vou conseguir renda, né? Vou conseguir sobreviver, me sustentar e tal. É um objetivo, acredito, da maioria, né, dos jovens. E aí, uma certeza eu tinha, que era a área da saúde. Eu sempre dizia isso, né? Há pouco tempo, eu até postei na minha rede social, para quem tiver curiosidade de ver mais detalhado, depois pode acessar. Eu vou deixar no final aqui a rede também. Mas eu até postei lá um pouco da minha história com a psicologia, né? Porque as pessoas veem assim, uma psicóloga formada, não sabe o que tem por detrás ali da trajetória, né? E a certeza é alguma coisa na área da saúde. Eu sabia que eu não era de exatas, essa também era outra certeza, eu era de humanas. As preferidas ali, disciplinas, né, da época de escola eram biologia, era filosofia, eu já atendia para essas áreas, que também é muito do que eu faço hoje, né, psicologia, tem relações. E aí, como ainda havia essa pontinha de dúvida, eu falei, vou fazer um técnico primeiro, porque o técnico é mais breve, assim eu me formo mais rápido, então eu posso me inserir no mercado de trabalho, ter uma renda mais favorável e eu mesmo puxar meus estudos superiores e tal, era o plano, né, a ideia. Outra informação sobre a Sângela é que eu sempre fui essa pessoa muito organizada, assim, que sempre gostou muito de planejamento, de pensar o meu futuro, sabe? É engraçado, né, eu tinha assim, tudo tão desenhado até a época que eu ia começar a namorar, que eu ia, tipo assim, quanto tempo eu ia namorar, como se a gente pudesse escolher, né? Mas valeu, valeu. Valeu, algumas coisas saíram um pouquinho diferente, mas ok. E aí, eu falei, vou fazer o técnico. De novo, na hora do técnico, o quê? Eu falei, a área da saúde, de novo. Aí é farmácia, é uma radiologia, é enfermagem, aí ficou aquela coisa, Sângela, mas a área da saúde é tão mal remunerado. Você vai se inserir aí nessa área e depois vai que isso não dá nem pra você se custear lá no ensino superior. Aí tomei opinião, né, com algumas pessoas, familiares e sim, naquela época por algumas influências externas com essa justificativa de mais facilidade de inserção no mercado de trabalho, eu escolhi fazer segurança do trabalho. Tinha na época, né, um familiar na área que falou, Sângela, é uma área boa, você leva jeito, você é comunicativa, tem que fazer DDS, tem que dar palestra, você vai sair super bem, você vai gostar, e assim que você formar, eu te consigo um trabalho e tal. Aí eu falei, ok, vou fazer. Era aquele famoso segurança do trabalho, acho que era pra mim, tipo, não fede mexer? Não é o que eu quero, mas também não é, tipo assim, algo das exatas que eu... Tá totalmente fora. Totalmente fora. Vou fazer. E aí comecei, não me arrependo de ter feito o curso, mas hoje eu tenho ciência que naquele momento, de alguma forma, eu meio que me afastava, assim, eu brinco do meu self real, né, do meu eu real, porque a tendência era a saúde mesmo. Porém, assim, eu acredito que tudo tem um propósito. E é aí que vem, assim, a parte legal dessa história, que em 1 ano e meio de curso técnico, né, nos 3 períodos ali, eu tive a disciplina de psicologia. Então, aí foi bater batata, como se diz, né? Quando eu chegava à aula de psicologia, né, os olhinhos brilhavam, a atenção era totalmente tomada ali pela aula e passava no segundo. Eu queria que aquela aula nunca acabasse, né? Aquilo me
me ganhou, a psicologia me ganhou. Você acha que foi nesse momento que você descobriu de verdade o que era? Porque os traços você falou que vem da infância. Bem, claro, tem muitas características. Esse quebra-cabeça ele vai sendo montado, enquanto a gente não vê uma figura certinha, a gente não sabe o que é. Você acha que foi nesse momento que você falou assim, é isso aqui? Claro, a certeza da área da saúde já tinha, mas variava. É o que? É fisioterapia, é nutrição, é farmácia, é enfermagem, é psicologia, a medicina, cheguei a pensar também. Quando eu vi, assim, eu apaixonei, falei, não é isso, é o ser humano, é a mente humana, é entender que o universo é esse aí. É nesse momento, assim, que é o que eu falo, assim, que tudo tem um propósito, por isso, né? Segurança não era para ser, não sei, foi necessário, né? Porque ali eu me descobri essa outra faceta, esse outro lado da Sângela, eu me encontrei. Legal. E até para servir, né, de referência para quem fala assim, nossa, eu sou desse jeito, tá ouvindo a gente, tá assistindo, e olha que legal, eu também não tinha pensado nisso e tal. Agora vamos para a realidade dos fatos. E como é que é essa vida acadêmica? São quantos anos? Como é que são as disciplinas? Como é que é a vida nesse contexto para se formar uma psicóloga? É incrível, assim, como tudo na vida, né? Uma experiência única. E quando a gente começa algo, eu assim, né, graças a Deus eu não tive essa coisa de ficar migrando de um curso para o outro, né? O que acontece com muitas pessoas, às vezes, né, muito perdidas, eu tenho que fazer. Muito, acredito eu, disso por essa primeira fase, né? De antes de esquece. Eu sempre falo, assim, atendo hoje muito adolescente, jovens, às vezes até já formados em atuação, que coloca em cash essa coisa, será que eu estou na área certa? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, o que você gosta? O que você ama fazer? Mas aí elas falam, eu gosto da área tal, do curso tal. Eu falei, não, eu não perguntei de profissão, estou falando o que você gosta de fazer. Porque isso é muito importante, quando a gente, assim, hoje as coisas estão tão, assim, já tendenciosas, que você fala o que você gosta, você fala, engenharia, ciências contábeis, direito, psicologia, não. Isso é profissão, o que você gosta de fazer, né? Isso é muito importante, porque, olha, se você até perguntou, né, a primeira pergunta foi essa, quem é a Sângela? A Sângela é uma pessoa que ela é comunicativa, mas a Sângela não gosta de rotinas rígidas. A Sângela não é uma pessoa muito metódica, que tem que fazer as coisas sempre do mesmo jeito, tudo. Sabe, eu gosto da flexibilidade, eu gosto dessa abertura, eu gosto do novo, eu gosto da criatividade. E o meu trabalho hoje me proporciona tudo isso. Então hoje eu sou feliz, eu me sinto realizada no que eu faço. E ao contrário do que muitos pensam, realização não é só sobre uma colocação no mercado de trabalho. Aquilo ali eu te traz renda. Realização é um estado de ser, está para além disso, né? Como você se sente fazendo o que você faz, né? Não quer dizer que o cansaço não vem. Depois de um dia longo de trabalho, é claro que o esgotamento físico ele pode acontecer. Normal. Mas é normal, é esperado, não tem nada de errado com isso. Agora é diferente quando você está indo ali para o seu ambiente de trabalho falando, poxa, eu não queria ir, eu queria estar voltando. Sabe? Teve um dia, eu sempre gosto desse exemplo, que eu estava saindo para trabalhar e estava almoçando na casa de minha mãe esse dia, e aí tinha umas visitas lá, quando eu estava despedindo, eu falei, gente, eu já vou e tal. Aí a pessoa disse assim para mim, nossa, Ângela, aqui, pode ir, eu não queria estar na sua pele não, nossa, deve ser muito, muito difícil esse trabalho, se eu só ficar ouvindo coisa ruim, só problema dos outros na cabeça. Eu olhei assim, na hora eu parei, sabe, eu pensei, caraca, olha a visão, eu nunca pensei o meu trabalho dessa forma. Eu sempre olhei assim, cara, agora eu tô indo ali para conhecer uma nova história. Agora alguém vai me dar a oportunidade de entrar naquilo que é mais sagrado da vida dela. Sabe? Que é a sua intimidade, é aquilo que ela não disse pra ninguém. É a sua parte vulnerável, talvez ela deixe ele mais encoberto, mais escondidinho. Então, assim, não é sobre metodologias, técnicas aplicadas, tá para além disso. Antes de ser uma relação terapêutica, é uma relação humana. Então eu, enquanto humano, me coloco na frente de outro humano para conhecer esse universo, essa história dele. Né? Então assim, é muito lindo, é muito bom isso, né? Da gente saber assim, o que é de mim que bate com isso que eu faço hoje. Outro exemplo que eu sempre gosto de dar eu sou, por não ter essa coisa assim, né, das rotinas fixas, de gostar da comunicação, da interação com outras pessoas, eu acho muito difícil me imaginar trabalhando, por exemplo, com TI. Eu e uma máquina num quadrado fechado o dia todo. Nossa, eu acho que pra mim aquilo ia ser entediante. Não que, aí eu volto, quer dizer que é uma área ruim, quer dizer que não é legal? Não, só que tem pessoas que são pra isso. Sim. Eu identifico que a Sângela não é.
Eu não tenho muita paciência, muito tato, sabe, para essa coisa da tecnologia. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Então isso já diz algo, né? E aí, voltando, né, à última pergunta que você me fez no contexto acadêmico, eu acho que quando a gente tem uma escolha que ela realmente está congruente com aquilo que a gente é, né, enquanto ser humano, enquanto eu, da nossa essência, o nosso jeito de ser, é maravilhoso, porque em cada disciplina que você vai vendo, você vai descobrindo novas coisas, é uma nova faceta do ser humano que vai descortinando, né, para você. E é a certeza de estar estudando aquilo que você escolheu estudar. Então, assim, pessoalmente falando da minha trajetória, né, da graduação, até o meio da minha graduação eu trabalhava em empregos formais, carteira assinada, com horários a cumprir. Do meio da minha graduação, do 5º período, são 10 períodos, psicologia, né, 5 anos. 5 anos? São 5 anos. Eu não sabia. São 5 anos. Então, assim, do meio da minha graduação para lá, eu trabalhava por conta própria. Então, eu escolhi isso também, eu busquei isso para eu conseguir ter uma flexibilidade de tempo maior para dedicar à faculdade. E aí, assim, foi só sucesso, né? Maravilhoso. Eu amava. Tinha dia, eu já cheguei aí para a faculdade 7 horas da manhã e voltar 11h30 da noite. O dia todo aí, levava as coisas tudo pra fazer lá, almoçava por lá, porque por escolha, né? E aí o porquê disso, né? Que eu agora vou voltar a fita um pouquinho. Quando eu formei do ensino técnico, a gente tem tempo assim pra me entrar nessa? Não, fica à vontade, a casa é sua. A ideia é essa. Eu já tô bem à vontade. Vamos lá. Quando formei no ensino técnico, foi no mês de 2012. Aí eu disse assim, agora eu vou dar um tempo aí, vou começar a graduação mesmo em 2013. Esse meio de ano vou fazer, sei lá, alguma outra coisa, vou fazer um inglês, vou dar um tempo, uma respirada, não sei. Aí, uma colega da Topic, que a gente ia pro curso técnico, falou assim, nossa gente, vocês ficaram sabendo que tá tendo um projeto de bolsa social no leste, eu vou tentar, por que vocês não tentam? Aí eu entendi, Deu a luzinha. Deu a luzinha. Falei, opa, né, não custa nada tentar, eu sempre fui dessas, né, não custa nada, é melhor tentar e ter certeza se deu ou se não deu, eu quero tentar. Falei, vou lá, vou tentar. Aí mobilizei a família toda, mãe, pai, vamos lá, gente, vamos tentar recolher as documentações necessárias. Levamos, era o último dia e eu fui pra lá, tipo assim, à noite, depois que minha mãe e meu pai já tinham largado o trabalho, eu falei, vamos, tem que ir todo mundo. Aí fomos lá para o leste de Fabriciano, que é não é o campus de Patinga, não. Não, o campus de Patinga não, era lá esse projeto, aí tinha que levar as documentações lá. Aí aquele monte de correria e tal, Deus enviou pessoas iluminadas lá também para me orientar, porque eu nunca tinha entrado lá, não conhecia o campus, não conhecia nada. É enorme, muito grande. E aí, fiz o processo lá da bolsa e consegui meia bolsa social. Falei, poxa, e agora? Aí eu fui pensando depois, eu consegui, agora o que eu vou fazer? Falei, tem os outros 50%, não ia ser tão barato também, porque tinha material didático, essas coisas. Falei, eu vou começar pagando e nesse meio tempo que eu já tiver começado, eu tento FIES. Aí tentei FIES, os outros 50% depois, consegui também, só que aí veio um outro desafio. A turma, como era o último dia, né, muita gente já estava naquele processo, a turma de psicologia estava fechada. Sângela, já tem assim, quase 70 alunos na turma, não dá para te encaixar não. Aí a própria atendente me deu sugestão, falou, olha, para você não perder a bolsa, por que você não se inscreve em qualquer outro curso da área da saúde? Aí depois do semestre que vem você migra. É a área da saúde mesmo, alguma matéria de repente dá para você aproveitar. Aí falou lá as opções disponíveis, né, farmácia, fisioterapia, nutrição, eu falei, não, eu quero física. Era algo que também me chamava a atenção, eu falei, já que eu tenho que cursar, vou fazer algo que eu quero. Aí fui para fisioterapia, era no campus aqui do Bom Retiro, em Patinga. Aí fiz um período, que foi o segundo semestre de 2012. Aí lá conheci pessoas maravilhosas, né, criei bons vínculos, amizades que tem até hoje. E aí é que vem. As pessoas ficavam, Sandra, não muda nada, você não vai mudar nada. Até chegar ao final do período você muda de ideia, fica com nossa, já é aquela coisa. E realmente assim, foi tentador, confesso, porque o primeiro período do curso de fisioterapia assim, é maravilhoso. É umas disciplinas tão gostosas que realmente, se eu não tivesse naquele momento ali já a certeza daquilo que eu queria, eu tinha ficado. Mas
mas eu sabia. Aí eu ainda brincava com os meninos assim, não, o negócio é a mente, não é o corpo. Eu gosto de receber a massagem, de fazer nada, ficava brincando com eles. Aí fui, mudei no 1º de 2013, que já era o meu plano mesmo, né? Lembra lá do técnico que eu falei, eu ia começar só em 2013, deu certinho. Você que gosta de planejar, deu certo. Deu certinho, bateu, né? Foi tudo providência. Aí comecei, mudei de campus, aí tudo novo de novo, porque psicologia era no campus de Fabriciano. O único curso da área de saúde até então que era Fabriciano. 2013 iniciei lá a minha graduação. Aí fiz, né, primeiro período, segundo, tudo lá. E aí, eu tava, né, com 50% de bolsa e 50% FIES. Eis que nesses anos anteriores eu tinha feito o Enem. E aí eu sempre acompanhava, mesmo já estando na graduação, como que tá minha nota lá? Eu sempre tive umas médias até boas no Enem, minhas notas de redação eram bem altas, então ajudava muito. Aí eu descobri que eu passei na única com bolsa pelo ProUni de 100%. Na época era, hoje é a única, né? Na época era Unipac. É isso, mudou de nome. Mudou de nome, que é no Betânia. Isso. Aí eu falei, poxa, aqui eu vou ter que pagar nesse FIES, depois lá eu não vou ter que pagar nada. Fiquei tentada de novo, cheguei a fazer até a pré-matrícula, assim, com uma dorzinha no coração de largar o Unileste, eu já estava habituado, o campus é excelente, né, com uma infraestrutura ótima. Verdade. Aí peguei opinião de novo com algumas pessoas, mas veio naquela ali, e acompanhando a nota. Eu falei, e se eu colocar essa nota no Unileste, vamos ver como é que tá. Aí coloquei lá também, fiquei acompanhando. Quando eu vi, eu tava de primeira excelente, tinha uma pessoa só na minha frente, eu disse, se ela não for, vai dar pra mim. Eis que deu. Aí fui de novo, aí junta todo mundo de novo, vamos pai, mãe, vamos levar a documentação agora pro Unileste. Consegui passar no Unileste também. Aí passei lá pelo ProUni, já tinha até tomado opinião com alguns professores sobre essa possível mudança. Eu falei, não vai ser preciso mais, dá pra continuar aqui, agora eu vou estudar, né, pelo governo, aí não vou precisar pagar nada mais. Suspendi FIES, a Bolsa Social foi substituída pelo ProUni 100%, ok. Depois eu olho ainda, passei em São João del Rei, na Federal. Quase que eu vou pra fora. Mas aí entrou aquele dilema, né, de que eu já trabalhava, aqui, né, tava tudo mais fácil lá, eu teria custos, né, a mais, não ia ter como eu trabalhar, porque a faculdade federal ia me exigir mais. Certeza. Aí eu optei por ficar aqui mesmo, não fui pra federal por essa razão, mas assim, socioeconômica mesmo. E aí cursei então a graduação na Unileste, que como eu disse anteriormente, por ter essa infraestrutura muito boa e por eu ter conseguido essa flexibilidade maior do quinto período em diante, aí ali eu me entreguei, total, né? Fiz várias extensões que são assim, literalmente, né, estudos para além, né, da grade curricular, grupos, estágios obrigatórios, não obrigatórios, projetos de pesquisa, né? Eu cheguei a ficar um período na faculdade, aquele estado eu ganhava para estudar, tinha a bolsa de estudo para quem realizava pesquisas. E aí eu participei, né, tive a oportunidade de participar desse grupo de pesquisa e todo mês tinha, né, o incentivo da FAPEMIG, a bolsa de estudos. Então, além de não pagar pela faculdade, ganhava essa bolsa. Fiz várias participações em seminários aqui e fora também, congressos, porque aí eu tinha disponibilidade para viajar também, era só o estudo, como o meu trabalho, eu fazia meu horário, era tranquilo. E uma coisa assim que foi um marco também, foi algo que me ajudou muito, né, em termos até de amadurecimento profissional, foi a criação de uma empresa júnior. Não sei se você já ouviu falar, né, tem muito nas federais, nas particulares não é algo tão comum. Mas a gente voltando no quinto período ali, né, do recesso de férias, uma amiga muito querida chamou eu e mais alguns amigos e falou, olha gente, eu estive pesquisando nas férias sobre isso e pensei que a gente fundar uma aqui. A engenharia, que era, né, os cursos todos da engenharia com arquitetura e urbanismo junto, fundaram, né, a Politec, que é a empresa junior das exatas, né, lá do Unileste. Pensei que a gente se inspirar neles, pegar algumas ideias ali, fazer algumas videoconferências também aí com a galera das federais para saber como que a gente pode fazer isso aqui. E aí a gente começou a mexer sozinhos, né, era um grupo, acho, de 5 amigos na época, da mesma sala, e a gente fundou. Na época o nome, quem teve um insight assim, de dar foi até eu, né? Eu fiquei como vice-presidente dessa empresa, a amiga que me convidou era presidente, e
diretor de qualidade. Aí um dia a gente montando lá, né, a ata de fundação, as coisas todas lá, né, o estatuto da empresa, um nome. E aí eu lembrei de uma fala de um professor na aula, eu falei, contínuo. Eu acho que contínuo, né? A vida é um contínuo, acho que é um nome legal para a empresa. Todo mundo gostou, provou, registramos isso em ata e ali foi. Conversamos com coordenadores, alguns professores, tivemos apoio, muitos desafios, por ser algo totalmente novo. E aí fundamos essa empresa existe até hoje, né? Nós já não estamos mais, né, lá no corpo ativo da empresa, porque nós formamos, né? Um dos requisitos é para alunos, é para desenvolver alunos mesmo. Mas eu tive a oportunidade de estar nessa empresa aí por 2 anos e meio, foi do meio da graduação até o final. E o foco, né, dessa empresa, Júlia, até fazendo um merchan aqui lá para eles, é de realmente prestar aqueles serviços psicológicos, no caso era mais voltado para a área organizacional e escolar, não clínica, né? Porque clínica até tinha já esse serviço no Unileste, pelo NAP, né, atendimentos, com valor mais acessível, né? Para a população, para as empresas, microempresas, treinamentos, recrutamento e seleção, pesquisa de clima, essas coisas, sabe? E aí, assim, foi muito bom, foi uma experiência ótima também. Então, assim, se fosse para resumir desse período aí da graduação, foi, assim, muito bom mesmo. É um período que eu aprendi muito, me desenvolvi muito enquanto pessoa e profissional. Para quem vê a psicóloga formada assim, né? Não acha que faz assim, pronto, tá pronto, né? Não é uma peregrinação e um misto de dúvidas, de desafios, né? De eu vou para cá, eu vou para lá, eu continuo, eu paro, nossa. E é o que eu falo também, tem muitas coisas do querer. Tudo que a gente vai fazer na vida, a motivação primeira tem que ser o querer. Porque se não de lá, a sala tinha lá, sei lá, 30, 40 alunos, todos fizeram isso? Não. Alguns porque realmente não tinham, né, condição, trabalho, muitos alunos que moravam fora, não dava para fazer isso. E acredito que uma parte também era pelo desinteresse, talvez, porque eu vou cumprir o básico, a média tá bom, para passar. Então, assim, a gente precisa fazer essa pergunta também. Em tudo que a gente faz na vida, eu vou fazer ali um mediano, meia boca, eu vou dar o melhor de mim. Né? Eu acredito que é isso que traz aquele sentimento de consciência tranquila. Ora, pode não ter sido o suficiente, mas eu sei que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o melhor de mim. E hoje, assim, graças a Deus, eu consigo ter essa consciência tranquila em relação à minha graduação. Que dentro dos meus possíveis ali, das minhas condições, né, eu dei o melhor de mim. E não é à toa que hoje também, né, dia após dia, continua, é claro, né, as lutas nunca se acabam, nunca cessam, mas a gente vem colhendo frutos disso também, né, nos resultados terapêuticos, naquilo que a gente consegue oferecer de ajuda para as pessoas. Aproveitando esse gancho, né, do que você falou e ainda voltando na atividade acadêmica, né, as pessoas entenderem assim, o que eu devo fazer? Eu devo fazer aquilo que me dá dinheiro ou devo fazer aquilo que eu gosto? Ou então eu não consigo entender exatamente assim, eu gosto de mexer com tal coisa, mas eu não estou feliz. Você acha que a frustração está diretamente relacionada com isso? Até porque quando você fala de você, né, você é pessoa que gosta de conversar, que gosta de interagir com as pessoas, o meio social, de humanas, aquela coisa toda. Eu particularmente não, né? Eu sou de exatas, eu gosto de física e gosto de matemática. Sim. É a minha área, eu sou muito disciplinado, né? Aquela coisa toda, assim, eu gosto muito de ter um cronograma bem fechadinho para trabalhar dentro daquilo ali. Eu gosto de fazer as mesmas coisas, assisto o mesmo canal, então eu vou por aí. Eu costumo falar que minha televisão precisava só de 2 canais, precisava mais que isso não, né? E você acha que a frustração está diretamente relacionada com isso? Porque às vezes eu penso assim, eu gosto de sei lá, eu gosto de trabalhar com meu pai que era pedreiro, por exemplo, só que isso não dá dinheiro, então eu vou fazer isso aqui. Eu posso até ganhar dinheiro, mas talvez eu não sou feliz. Você acha que a frustração está diretamente relacionada com isso? Eu não entendi ainda onde que eu me encaixo, eu não entendi ainda o que eu tenho que fazer. No seu caso, ficou muito bem definido, né? Você conseguiu perceber isso. Só que o que a gente vê é que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de perceber isso, né? Às vezes eu vou tanto pelo mercado de trabalho que eu esqueço de ver o que tem dentro de mim, né? A gente consegue esquecer isso. Claro. Olha, Ramon, eu vou te responder isso entrando num outro ponto que eu acredito que é o que norteia a vida da gente. Primeiro, que se eu for dizer assim, numa perspectiva mais macro, mais generalista, né, eu não poderia assim, né, ser ousada de dizer é isso que
causa isso. Nunca é uma causa só, né? Pode ser multifatorial e essa questão do sentir-se realizado ou fracassado no seu fazer profissional, né? Não dá para eu, assim, colocar meio que uma regra geral para isso. Mas algo que eu acredito que influencia totalmente é aquilo que é uma prioridade para você. Tanto que eu vejo que isso é algo assim muito presente hoje, até na realidade da clínica, do que se vê na clínica. Há muitas pessoas hoje priorizando a família, a qualidade de vida. Às vezes eu vou ganhar menos um pouquinho, mas eu vou ter um tempo de buscar minha filha na escola, de ter uma refeição na hora do almoço com a minha família, sabe? Assim, em algum momento eu acredito que isso se perdeu. Na época que eu estava para iniciar a graduação mesmo, era muito isso. Sângela, mas por que você não faz engenharia? Ganha mais, paga mais, dá mais dinheiro. E a verdade, assim, aí já falando do que eu, Sângela, acredito, não tem nada que dá dinheiro. Tem aquilo que você se esforça para poder fazer acontecer. E é claro, assim, eu acho que esse ponto de você falar assim que você gosta é muito importante. Porque quando você gosta, você se entrega. Eu falo assim, a gente não fala com a boca, você fala com a expressão, você fala com os olhos, porque você gosta verdadeiramente daquilo. É claro que não dá para romantizar assim também, fazer tudo por amor. Né? O requisito financeiro não é importante. Não, é claro que é importante também. Mas assim, eu penso que se você gosta de algo, você se dedica ali, né? Esquecendo essa ideia de dom, de talento, que é real, algumas pessoas têm, mas a maioria não vai ter, então o que vai suprir o dom e o talento é o esforço. É aquilo que você vai fazer para compensar isso que você não veio bem dotado, digamos assim, é o que a maioria não quer fazer. Então, assim, se você não quer pagar o preço, você não pode reclamar depois da conta que vai te chegar. Eu penso que é por aí, sabe? É claro que tem um requisito sorte, em muitas coisas tem. Tem uma parcela que é sorte mesmo da vida. Mas a sorte, ela entra no campo do incontrolável. É a variável incontrolável. Sim. A sorte, traduzindo em outras palavras, seria isso. Agora, a variável controlável, que é aquilo que você pode fazer, você está fazendo, que é o que a maioria não faz. E aí depois vai reclamar, né, da consequência que vai ter. Né? Então, assim, eu acredito que independente da área que você está, olha, eu não me vejo nessa área. De alguma forma, eu acredito que se você sente um desconforto, tirando essa parcela do que eu disse, que é de esgotamento físico, que às vezes dá mesmo, de qualquer profissão, se você tem aquela famosa síndrome do fantástico à noite, vai dando domingo à noite, vai bater na bed, não quer ir pro trabalho na segunda, você vai de manhã já querendo que dá 6 horas para voltar. Olha, a sua mente, o seu corpo já está te dizendo algo, peraí, isso aqui não é para você. Verdade. Você não está feliz aqui. Né? Esse ponto aí, satisfação e insatisfação é algo que as pessoas devem se atentar. Né? Peraí, eu tô feliz, isso aqui tá me fazendo bem? Ou isso não tá me fazendo bem? Eu tenho uma experiência pessoal sobre isso. Vou compartilhar, né? Porque não tem nada a ver, eu acredito que vai servir assim, de exemplo até para algumas pessoas. Eu já trabalhei em uma empresa que eu era auxiliar administrativo. Nessa empresa, trabalhava eu, né, mais outras pessoas na sala, e era tipo assim, tinha de um lado um fax, um telefone fixo, um telefone celular, aquele tanto de papel, uma impressora que era a toner normal, outra de imprimir boleto, um computador, um notebook. Eu era cercada de eletrônicos, no escritório fechado, e assim, chegou um ponto que aquilo ali, assim, foi desgastando de uma forma, não que não é um trabalho legal, não que eu não gostava, não estava feliz, mas havia outras coisas que me deixariam mais feliz. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, que chegou uma época que eu passei mal um dia assim, e aí eu fui consultar, é como se a minha pressão tivesse abaixado, eu tivesse meio que desmaiado. Eu fui consultar, o médico foi e perguntou da rotina e tal, e eu me lembro que essa época eu já não estava dormindo bem. Tava, tipo assim, tinha diminuído o quadro de funcionários, então tava com sobrecarga de trabalho, aquela coisa daquele excesso de estímulos. Eu e máquina o tempo todo, tipo, não era na Sângela. Outras pessoas ali estavam de boa, confortáveis. A Sângela não. E aí o médico me disse, ele falou, olha, Sângela, isso é uma sobrecarga, você está em estado de estresse
E pode ser que isso seja uma crise aí de labirintite que você teve em decorrência dessa sobrecarga, desse ritmo intenso de trabalho. E de fato eu percebi que era, porque eu dormia, eu já não desligava, eu ficava escutando o barulhinho da impressora na minha cabeça, eu ficava pensando o que eu tinha que fazer no trabalho no outro dia, sabe? Eu não conseguia desligar. Então, olha, algo do meu corpo, da minha mente, já sinalizava para mim, Sângela, não tá saudável. É como se, olha, nós temos o selfie real e nós temos o falso selfie. Eu estava mais próxima ali do falso selfie, cada vez mais distante do meu selfie real. E aí, esse incômodozinho que gera lá, olha, você não está dormindo, é um sinal do corpo. Olha, sua pressão está baixando, você está ficando sobrecarregada, é o meu corpo falando para mim. E aí que é uma coisa que a gente não é ensinado a fazer, mas todo ser humano ele precisa ter a humildade e a sabedoria de reconhecer os sinais que o seu corpo te dá. O nosso corpo, ele fala pra gente. E a gente precisa aprender a ouvir, né, os limites desse corpo. Sângela, eu estou preocupado com o nosso bate-papo, porque eu fiz uma cola. Nós estamos na 3 aqui até agora. Ai, mas meu Deus, eu não vou para 4 não. Fala muito. Eu não vou para 4 não. Eu vou fazer outra pergunta. Então, ao contrário do que as pessoas falam e pregam de uma forma até meio ignorante assim, o psicológico interfere no físico, claro, diretamente. Diretamente. Então, totalmente. Isso aqui abre parênteses, né? A ignorância fala, isso é frescura. Não, isso não existe. Então, interfere diretamente, comprovadamente, cientificamente. Confere? Cientificamente. Muito bom. Exatamente, até porque, olha, Ramon, nós somos um ser integral. O homem, ele é bio, psico, sócio, espiritual. 4 dimensões, não dá para separar isso. Né? Se você tem um problema, é como se fosse uma teia em uma dessas áreas, em uma dessas dimensões, vai interferir na outra. Né? Tanto que hoje já não se separa mais mente e corpo, já não tem essa dicotomia de psicossomáticas, doenças da mente que reverberam no corpo, porque entende-se que está tudo interligado. Né? O homem, ele é um só, então assim, não adianta, se chega uma pessoa aqui para me tratar com depressão, eu estou com um diagnóstico em mãos aqui de depressão, pode ver que tem algo da saúde física dessa pessoa que não vai bem, talvez da saúde social, lá os vínculos sociais também não, ela já me indicou de vários, você pode olhar as vitaminas, talvez a D, a C, a B12 está baixa, isso interfere para que também se desenvolva, né, característico de pessoas que têm esse tipo de transtorno, né, de diagnóstico talvez. Então assim, não dá. É preciso entender que o homem é um ser único e todas as dimensões elas estão interligadas. Bacana demais, tá vendo? É quebrando tabus, nós estamos em 2022 e tem gente ainda que tem uma mentalidade que parece estar em 1960 alguma coisa. Isso. Né? Por aí vai. Mas, Sângela, apesar da gente divulgar, apesar da gente falar nas reuniões, nas mídias sociais, até hoje tem gente que não sabe que já funciona aqui na nossa paróquia, graças à sua generosidade, né, um projeto de atendimento psicológico de forma social aqui no nosso centro pastoral, não é isso? Então conta pra gente, conta para as pessoas que têm essa ânsia de saber, que precisam, e às vezes nem tinha ligado, agora nesse bate-papo fala assim, olha, eu preciso de uma ajuda nisso aqui, a ideia é essa. Conta pra gente como é que funciona aqui na paróquia esse atendimento. Então, Ramon, como você falou, né, graças a Deus, primeiro Deus aí, né, que tá guiando a gente nesse projeto que é voltado aqui, né, para as comunidades e tal, católicas. Faz mais de um ano que a gente vem desenvolvendo esse projeto. Muito tempo. É algo assim, eu tô enfatizando isso, que é algo que já está consolidado. Às vezes, né, quando as pessoas tá no início de algo, será que isso vai para frente? Será que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Já deu certo. Já tá dando, né? Já tá funcionando. Então, assim, não é mais um projeto que está startando, né? Já tá funcionando, já temos resultados, assim, muito bacanas aqui. E esse projeto, ele surgiu mais uma vez, assim, né? As coisas vão acontecendo muito por providência mesmo, né? Os caminhos. Eu estava em uma conversa com o padre André Wedner, né? Era até uma confissão, assim, rotineira mesmo, de fim de ano que eu vim fazer. E aí, na confissão, eu acho que as pessoas que estavam fora devem ter ficado até um pouco preocupadas. Gente, o que a Sângela tá arrumando lá dentro? Porque a ideia, como era algo assim, né, mais de rotina mesmo, né, assim, uma vez por ano, a gente confessar essas coisas, era para ser uns 10 minutos, eu imaginei que ia ser, eu fiquei lá, eu acho, quase uma meia hora.
Porque papo vai, papo vem. Normal. Eu discurso normal de Sângela, então. Vocês estão vendo que é normal. Vocês podem perceber. Eu descubro que o padre André, ele já nem está mais aqui, ele ficou um pouco tempo, Ele ficou né, pouco tempo aqui. com a gente. Ele era psicólogo. E não sabia, na verdade, mas ele tinha essa questão de saúde também. Parece que ele era padre num hospital nos Estados Unidos. Sim, e ele tem uma clínica lá também, que sabia. trata muito autistas, Legal, né? bacana. Ele tem uma clínica lá. Eu acho que ele estava em fase de doutorado quando ele estava aqui, né? Estava fazendo doutorado. Aí ele me perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era psicóloga e aí foi conversa. Aí a gente fechou aspas da confissão, abriu da nossa conversa ali sobre a psicologia. E eu disse para ele do quanto que naquela ocasião eu me senti um pouco incomodada de não estar servindo assim na igreja, como eu já havia feito em outras épocas da minha vida, por essa questão assim das contingências da vida, né? Trabalho, estudo, que foi tomando o meu tempo. E o quanto que eu gostaria, de alguma forma, de com o meu saber, né, assim, científico, né, profissional, ajudar de alguma forma, né, na comunidade, na paróquia. E aí eu já tinha o caso de uma amiga que formara comigo, que estava atendendo em uma outra cidade nessa proposta aí de, alguns dizem, plantão psicológico, né, aconselhamento psicológico. E aí eu falei, nossa, aqui na paróquia não tem uma infraestrutura maravilhosa, né? Daria para poder fazer esse tipo de trabalho aqui. E aí ele disse para mim, ele falou, nossa, eu gostei muito dessa nossa conversa, do papo, das suas ideias, monta um projeto e traz para mim. Falei, ótimo, marcamos uma nova conversa, que seria no outro ano, estava para virar o ano, né? E aí isso foi em 2019. Aí, início de 2020, voltei para conversar com ele, ainda não tínhamos pandemia, era janeiro ou fevereiro, o padre Justin estava até de férias. Mas para abril que isso. A pandemia, né? foi antes um pouquinho. Aí vim, trouxe o projeto, mandei por e-mail para ele, tudo certinho, o padre Justin de férias, ele falou, olha, o padre voltando, né, porque ele que é o pároco, que ia definir tudo, a gente conversa sobre isso. Aí vem a pandemia. Chegou a passar e o padre André foi embora, ficou aquela coisa meio assim, deu uma esfriada, né? Todo mundo muito apreensivo. Congelou, né? Congelou as coisas. Foi a realidade que não é novidade pra ninguém, todos viveram. E aí deixamos esse projeto meio assim. Em 2021, um sábado à noite, meu telefone toca e eu vejo o padre Justin. Eu falei, opa. Aí eu atendi. Ele é muito disso, fora de jogo. Meu amigo, gosto dele demais. Aí eu atendi logo ali, eu falei, oi, padre Justin me ligando, eu tinha o número dele salvo. Aí eu atendi, ele falou, Sângela, pode falar e tal, e tocou. Falou, olha, lembra daquele projeto? Tô pensando a gente começar, vamos marcar uma conversa. Aí eu olhei, né, de acordo com a nossa disponibilidade, já agendei por ali mesmo com ele. E a gente conversou sobre, ele pediu, né, que eu montasse uma proposta, né, de novo, né, mais atualizada, com os pormenores todos descritos, que a gente ia bolar um contrato, como tem esse contrato. Sim, eu né? estava na reunião do CPP que foi aprovado o contrato. Que bacana, eu nem sabia. E aí na época teve até uma moça, não recordo o nome, que parece que estava cursando psicologia, que quis conversar comigo também sobre como seria esse projeto e tal. Esclarecer algumas coisas para ela também, e aí a gente startou. Começamos no final de julho do ano passado, 2021, início de agosto ali a gente estava começando. Definimos que todos os agendamentos, né, tudo seria resolvido comigo, pagamento, agendamento, desse valor simbólico aí, né, de R$30. E aí assim, começamos. E estamos até hoje, né, destinado aí principalmente, né, para o público que necessita e não tem uma condição, né, financeira para poder estar arcando com os atendimentos, né, de modo particular. Claro. E para esse pessoal que realmente não, pô, que legal, bacana, não sabia, ou então não tinha tanto detalhe, eu preciso, vou agendar, vou lá ver, conversar, ver como é que tá, como é que funciona, o que as pessoas têm que fazer? É diretamente comigo. O meu número ele é divulgado, né, geralmente aí nas comunidades, nos flyers. Vamos colocar aqui de baixo. Vamos vai estar aqui na tela. Isso. E pode entrar em contato direto comigo, ligação, WhatsApp, a maioria faz contato hoje, né, por questão de praticidade pelo WhatsApp mesmo. O WhatsApp é melhor. Quando puder, responde. Isso, eu também acho que é uma via mais interessante, né, para ambos os lados. E é isso, os agendamentos são feitos comigo. Os atendimentos, né, acontecem sempre às quartas-feiras, no período da tarde, aqui no prédio paroquial, no
andar de baixo aqui, né? Do que a gente está na salinha. No primeiro andar. A gente também vai estar deixando o endereço, juntamente com o telefone aqui na tela para todo mundo. Exatamente. E aí, as sessões aqui, né? A proposta desse atendimento, eu já posso falar? Claro. Disso? A proposta desse atendimento é uma proposta mais breve e focal, justamente porque na época, né? Até daquela primeira conversa com o padre André, ele disse para mim que tinha até uma lista de espera. Porque realmente, outra coisa que a gente identificou da necessidade desse projeto aqui, há muitas questões que se achegam para os padres em confissão que não é da ordem do espiritual. Lembra que eu falei que nós somos 4 dimensões? E a gente precisa respeitar o lugar que cada pessoa tem de ser cuidado nessas dimensões. Isso era até uma pergunta que estava no meu coração aqui para daqui a pouco, vamos aproveitar. Então, o trabalho de psicologia, de certa forma, ele acaba encontrando ali com o trabalho do sacerdote, né? Ele pega aquela beiradinha que o padre vai tratar do espírito e aquela parte da mente mesmo passa para você. Exato. Então acaba que existe uma cumplicidade, né? Existe. do nosso sacerdote, do nosso padre com o trabalho psicológico. Tanto que já aconteceu, como acontece e pode acontecer, aqui dos padres identificarem alguma demanda lá em confissão, em direcionamento espiritual, aconselhamento e falar, olha, isso aqui é da ordem do psicológico, te indico procurar um psicólogo, inclusive tem aqui e tal. Deixa a abertura da pessoa, né, fazer essa decisão. E tem de mim também questões que aparecem em consultório, que a pessoa, né, demonstra qual é a fé dela e ela tem questões relacionadas a essa fé, a esse lado espiritual, que eu sugiro isso. Olha, você já pensou na possibilidade, né, de uma conversa com o sacerdote? Claro. É claro que eu não direciono, eu não aponto, eu não prego, né, a fé para ninguém. É uma decisão, é uma escolha da pessoa, né? Isso é legal, né? Porque a gente fica pensando, quem está ouvindo a gente, não, mas eu não vou na igreja lá, então eu não posso ir no atendimento psicológico. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Pode ligar, agendar. Exatamente, né? Exatamente. Cada um tem a sua fé, né? Só que é importante as pessoas se atentarem que, independente de qual é a sua fé, você tem um lado que é aí espiritual, a sua relação com um ser maior. Isso. Né? Como alguns chamam de Deus, de universo, é aquilo que transcende o homem. Né? É importante pensar isso. Muito bom. Aí, beleza, fiz meu atendimento, né? Vim com você aqui, conversamos, resolvendo, fiz o nosso atendimento. E se você perceber que essa pessoa que te procurou, ela precisa de um acompanhamento um pouco mais duradouro, né, de outros procedimentos, né, aí você que vai explicar pra gente, como funciona? Ela continua contigo, ela é encaminhada, como é que funciona? Olha, aí é que tá, né? A proposta aqui é de um atendimento mais breve e focal. Exatamente, né? por Devido isso. à demanda, é 20 a 30 minutos, é muito rápido. Então, tem questões que eu identifico aqui que realmente não dá para ser tratadas aqui, questões geralmente, né, que demandam aí mais profundidade, Isso. um atendimento, né, mais extenso, mais intenso também. E aí é uma demanda para a psicoterapia, é uma outra proposta de escuta, de atendimento dentro da psicologia, que é mais para consultório, né? Uma sessão normal de 50 minutos a 1 hora. Nesses casos, eu converso com essas pessoas, né? E eu coloco essa limitação que a gente tem daqui. E sugiro, né, que ela faça, que para o caso dela, o que vai ser a ajuda mais efetiva vai ser, né, dessa outra forma. Mas sempre assim, eu sempre falo, quem está no banco do motorista é o paciente, é o cliente, ele decide. Né? Eu estou aqui para poder ajudá-la a ver as coisas com mais clareza e fazer alguns apontamentos, algumas sugestões, né? Esse canal mesmo, né? Assim, facilitador, né? Mediador, para que ele se veja melhor, compreenda qual é a realidade dele, né? Vivida. Mas, em alguns casos, realmente não dá para a gente, né? A gente tem que ser realista, né? Não dá para poder dizer que vai dar conta de resolver todos os tipos de problemas aqui, se tem alguns que são mais complexos e que realmente não vai dar. Tanto que hoje eu tenho pessoas, né, que chegaram pela via daqui e estão em acompanhamento comigo fora daqui, por opção, critério delas. Sângela, não, eu quero um atendimento mais demorado, eu sinto que eu preciso, a minha questão é mais séria, já está me prejudicando nessa área. E aí, né, acompanham comigo fora daqui, inclusive assim, já chegaram a relatar, não, realmente agora eu vi que era o que eu precisava. Então é bem isso, é por aí. Então, apesar desse trabalho muito bacana, que tem dado uma repercussão legal, a gente tem divulgado bastante. Você sabe me falar, para quem vai te mandar o WhatsApp daqui a pouquinho, logo que o vídeo for publicado,
complicado, né? A fila de espera é para a semana que vem, é para outra semana, como é que tá funcionando? Ramon, eu confesso assim que eu tento me desdobrar, sabe? Para encaixar o máximo de pessoas que procuram. É uma tarde fazendo muito esforço, 8 pessoas, uma tarde? Geralmente já teve casos, eu sempre pergunto, né, Gisele, que me aguenta aí nos WhatsApp de Gisele, até que horas funciona o prédio quarta-feira? Porque quando tem reuniões e o prédio funciona até mais tarde, eu tenho essa possibilidade na minha agenda, eu estendo, sabe? Entendi. Eu vou até 19h30, já teve dias de eu atender até 20 horas aqui. Né? Eu chego mais cedo quando também me é possível, né? Às vezes eu dou um intervalo, saio, resolvo alguma coisa, volto. Mas dentro desse ano, assim, assiduamente, todas as quartas-feiras eu estive presente. Não teve essa coisa de, vou desmarcar. Semana passada eu vi que teve aquele feriado que foi numa quarta-feira, aí aqui não funciona, aí tem jeito, né? Aí, mas mesmo assim não ficaram uma semana sem atendimento. Eu joguei pra quinta-feira. E aí, como assim, né? Pra alguns não dava, eu até vim no período da manhã também, atendi de manhã e de tarde pra conseguir atender a demanda. Então assim, quando eu decidi fazer, aí de novo eu volto naquela questão central, né? Eu aprendi um princípio, né? Com a minha mãe, meu pai, né, minha família desde muito nova, questão de educação mesmo, que ninguém no mundo é obrigado a tratar nada com ninguém. Mas se você tratou, você tem que cumprir. Verdade. E eu levo isso muito ao pé da letra, sabe? É claro que tem casos que não dá mesmo, imprevistos acontecem. E aí, né, a gente vê o que dá pra fazer. Mas quando eu decidi, eu vou fazer esse trabalho, né, de doação aí, né, às quartas-feiras, de me propor atender lá, eu deixei isso bem firmado para mim. Eu falei, não, quarta-feira, faça sol, faça chuva, estarei lá. Né? Então é por isso que tem dado certo, o comprometimento é necessário. Legal. E aquilo que estava bom, né, já estava muito bom, evoluiu, né? Nós já estamos divulgando desde a última reunião do CPP, que é o grupo terapêutico que você teve presente lá, né? O grupo terapêutico. Aí surgem as dúvidas, toda novidade traz expectativa, traz dúvida, as pessoas ficam ali, o que é isso, como é que funciona, é um grupo, e calma, vamos lá, a hora de tirar a dúvida é agora. O que é o grupo terapêutico, para quem, onde que vai acontecer e como vai funcionar? Sim, primeiro ponto, a gente tem que entender que a proposta de um grupo terapêutico é diferente dessa proposta de aconselhamento psicológico que acontece aqui, né? Vamos partir desse ponto. É o principal, assim. Porque senão depois, quem está inventando aí o outro serviço, já acontece, por que mais uma coisa? Né? É preciso a gente ter essa clareza que o que acontece no ambiente ali, no clima de um grupo, é muito diferente do que acontece no setting terapêutico, que é eu e uma outra pessoa. Porém, há ganhos que são peculiares de cada proposta também. Há ganhos ali, há evoluções que são para o set, não são para o grupo. E há evoluções, terapeuticamente falando, que acontecem no grupo que talvez no individual não se tenha. Por que, né, que pensamos isso? Desde quando eu comecei os atendimentos aqui individual, isso já era meio que assim uma formiguinha ali que estava na minha cabeça e na do Padre Justin. Sângela, grupos, tem questões que são muito similares. Cada caso é único, mas tem questões que têm semelhança. Então, assim, falando, né, especificamente dessa fase do desenvolvimento que é a adolescência, a qual o grupo se destina, tem questões que são peculiares da adolescência e que, até cientificamente falando, né, de acordo com os estudos dessa área de terapia grupal, entende-se que há evoluções assim, muito promissoras, né, esperadas quando o trabalho é feito de uma forma ali partilhada num grupo, né, com pessoas de mais ou menos a mesma faixa etária, com questões semelhantes, onde um pode escutar relato do outro, né, se identificar e ter essa possibilidade de troca que na sessão individual não acontece. Então, o grupo, ele tem a proposta, né, de acontecer no formato fechado. Por quê? Né, primeiro diferenciando, aberto é um grupo que vai estar acontecendo no grupo, vai quem quer, o dia que quer e tudo certo. Isso é um grupo aberto. Grupo fechado, você faz uma inscrição prévia, aquele grupo está fechado, não entra mais ninguém, não sai, aqueles ali. Por que disso? Porque pensamos em uma proposta de módulos sequenciais.
Já que a gente identificou, como eu acho que a gente até já chegou a conversar um pouquinho disso aqui anteriormente, que tem coisas que são dificuldades peculiares de certa fase do desenvolvimento, tipo resolução de problemas, relacionamento interpessoal, autoestima, construção de identidade, valores, cidadania, espiritualidade, sexualidade, relação, né, com o dinheiro, financeira, né, como que se dá isso, já que o adolescente está saindo de uma fase sem tantas responsabilidades nesse sentido, entrando para uma fase assim. Então pensou-se, né, em módulos com esses tipos de temáticas e sequenciais. Então imagine só, um adolescente fazer um módulo, fale outro, ia ficar desconexo. Ele não ia conseguir ter uma linha de raciocínio. Por isso o grupo ele vai acontecer de maneira fechada, a proposta é de 2 meses, sendo 8 módulos, um módulo por semana. Como é outra característica, né, observável aqui até pelos pacientes, né, adolescentes que já se achegaram ao atendimento individual. A grande maioria estuda no período da manhã, então pensou-se no grupo no período da tarde. Chegamos a pensar no período noturno também, mas como são menores, a gente falou, talvez os pais podem ficar inseguros, né, de mandar esses jovens para cá à noite. Então pensamos no período da tarde e em 2 grupos devido às faixas etárias. Então seria um grupo de 12 a 15 anos e o outro grupo de 16 a 18 anos. Acontecendo um de 15 horas até as 16h30, 1 hora de grupo, meia hora de lanche. E de 16h30 às 18h, a mesma coisa, a mesma proposta, 1 hora de grupo e meia hora de lanche. Seria, né, a gente pensou, às quintas-feiras, é a proposta atual. Como eu disse, no período da tarde, né, semanal. As inscrições aí não são feitas comigo, tá, pessoal? É feita aqui na paróquia. Por quê? Por uma questão de neutralidade, talvez uma palavra que eu poderia usar, e de centrar tudo aqui. Como é destinado a todas as comunidades, e a gente não tem essa coisa de reservar vaga para um, para outro, então assim, aqueles que chegaram primeiro fazem. Por quê? Sendo um grupo fechado, ele tem uma limitação de pessoas. Então a proposta aí é de no mínimo 5, no máximo 10 adolescentes por grupo. Então, se fechou ali os 10, aí tem que esperar, lista de espera, né, coloca o nome ali na lista para a abertura de um próximo grupo. O grupo é terapêutico, então, ou seja, as inscrições estão abertas. Sim. Procura o centro pastoral, o WhatsApp, o telefone também vai estar aqui na tela. Existe custo para o grupo? Sim, por causa do lanche, né? O custo só para isso também. Só para o lanche. Só para o lanche. Fora isso, né, não tem nenhum tipo de recurso financeiro que vai ser destinado para puxar o grupo ou para me pagar, para nada disso. Né? É pro lanche, porque a gente pensou, essa fase aí, eles vão ficar 1 hora lá no grupo, eles gostam, né? Até a gente, todo mundo gosta também, né? Claro. Então, pra ter aquele adolescente mais. Adolescente é um pouquinho a mais ainda. Aí pro lanche, né, que é um valor bem simbólico também. Se for olhar hoje, né, pelo valor das coisas, você não compraria também, né? Pode confirmar esse valor no período da inscrição, mas eu acredito que está R$40 por mês. Né, eu sairia R$10 no módulo. Muito simbólico, é muito simbólico. Até porque, assim, com esse valor, é claro, não vai dar para puxar o lanche, aí a paróquia, né, vai entrar com os recursos complementares para poder dar conta de suprir os valores. Só faltou um detalhe: qual a previsão de início? Tá, calendário. Nós vamos aguardar, juntar essa galerinha toda, ou já existe uma as meta? inscrições já estão abertas, né? Como foi startado aí, né, as divulgações setembro, né, esse mês, a previsão é para início na primeira quinta de outubro, que vai dar dia 6. Eu peguei só para confirmar, que eu estava na dúvida se seria 5 ou 6, mas 5 é não na quarta, então é dia 6. O que é importante é correr, né, porque as vagas são limitadas. É uma oportunidade inédita aqui na paróquia. Inédita. Possivelmente teremos outras, mas não vamos apostar nisso, né? Exatamente. Então corre que dá tempo aí. Beleza. Saindo do nosso atendimento aqui agora curiosidades, né? Curiosidades minhas e eu acho que de muitas pessoas também, né? Principalmente eu, né? Sou mais velho e aquela coisa no mercado de trabalho, né? E sempre existiu, e eu queria saber se hoje ainda existe, né?
esse certo preconceito para com o atendimento psicológico. Porque quantas vezes já ouvi falar, né? E como você falou do expressor, eu vou falar de uma minha também. Em 2006 eu estava trabalhando em Belo Horizonte e eu tinha uma rotina de dormir 6 horas por dia e 3 atribuições durante o dia. Eu saía de um local, do outro trabalho, e dormia mais ou menos 6 horas, que era o tempo que eu tinha mesmo ali, e dormia, pode dizer, né? Descanso, né? Aquela coisa toda. E aí aquilo como você bem explicou, né? Que não é frescura, pessoal, aquilo começou a comprometer o físico, né? Eu não lembro o nome, umas bolinhas grandes assim no pescoço. Esqueci o nome da língua, minha mãe chama de língua, né? Não sei se o nome científico é esse. E aquilo começou no corpo mesmo, eu deitava para dormir, muito cansado, eu não dormia, e começou aquelas línguas todas. E aí, o que a gente vai fazer? Vai procurar um médico. Normal, né? Um relaxantezinho muscular ali que não resolveu nada, mas quem resolveu foi a psicóloga do meu trabalho, que conversou, explicou, orientou, diminuiu carga, aquela coisa toda, né? Mas existe o preconceito, né? Nossa, tá de psicólogo, você é doido, então, aquele negócio doido, né? E não tem nada a ver, vou ser bem sincero, né? Eu vou falar a verdade, o atendimento da psicóloga na época, eu não lembro o nome dela, 2006, né? Não lembro mais. Mas foi muito mais legal, me acolheu muito melhor do que o atendimento médico, para falar a verdade. Sim, muito breve, né, geralmente. Mas existe esse preconceito ainda, né? Infelizmente. Existe, claro, existe, ó. Isso é uma herança do século passado, que é dessa geração assim mais velha mesmo, que era aquela coisa assim, tô mal, tô angustiado, tô triste, essa tristeza profunda que não passa. Isso é falta de serviço, vai lá, eu pensei nessa frase. É falta de serviço, tá muito à toa, é uma trouxa de roupa, resolve fácil, não é? Não é assim. Era assim, ou um outro que tem a ver com o contexto que nós estamos aqui também. Isso é falta de Deus, sua fé tá muito fraca. Também não vai na missa. Não vai na missa, vai rezar, pega um terço, vai rezar, vai dobrar o joelho, vai pra igreja, tem que rezar. É Deus, a fé tá muito abalada. Outro problema, né? Então foi muito isso, é frescura, é falta de Deus, é falta de serviço, né? É besteira, vai passar. Isso ficou de alguma forma ali, né? Nesse imaginário das pessoas. E aí, o que vem hoje meio que desconstruindo isso é, assim, essa coisa, né, da nova geração também, que já tem essa abertura maior para isso. Eu falo assim, tem muita coisa que a gente vive, que a gente só vai ver o resultado que vai dar lá na frente. Não tem como você saber o que vai ser a consequência colhida daquilo ali que você está vivendo no momento. É depois que passa, a conta chega depois. Tipo, muitas pessoas perguntam assim, quais são, Sângela, né, os impactos aí de tanto estímulo, né, dos meios de comunicação, celular, tablet, televisão, esse monte de coisa, para essas crianças, para esses adolescentes? A gente está vivendo isso nesse século, né? Daqui a pouco, lá na frente, a conta vai chegar e nós vamos saber mais, com maior propriedade, né, para dizer o que isso vai dar. Só que a conta do século passado ela já chegou, que é essa coisa da frescura e tudo que se dizia lá atrás, e hoje a gente vê aqui, né, o resultado que deu isso, né? Então, assim, hoje, até com o advento aí da pandemia, a gente, é como se antes da pandemia a saúde mental ela batesse a porta, né, educadamente. E depois da pandemia ela chegou chutando a porta, peraí, pessoas que pensavam é falta de serviço, é falta de Deus, é frescura, se viram sem dormir, insônia, ansiedade à flor da pele, ou com muito medo, né, fobia, pânico, depressão, foi vindo uma série de sintomas que elas não conseguiram lidar. E viu que, tipo assim, não dava pra resolver sozinho. E aí, né, que eu entro num outro ponto, assim, olha só, Ramon, por que não é frescura? Mas você vai no psicólogo, só conversa? Olha só, não é só, tipo assim, não é qualquer conversa. É lógico que se dá na vida o dialógico, mas não é você sentar numa cadeira de bar com seu colega e conversar, não é isso. O psicólogo é uma escuta diferente, é uma escuta acolhedora, é uma escuta que vai te dar um suporte ali, né, de não julgamento, de não crítica, de estar verdadeiramente, integramente com você, assim, naquilo que você está vivendo, na sua dor, te vendo como um ser único, sem comparações. E aí eu entro num ponto que é um exemplo que eu sempre gosto de dar.
Digamos, Ramon, que você, numa tarde muito quente, dessas de Patinga, você vê que a sua pressão ficou muito alterada. E aí você vai na farmácia, você pede para ferir essa pressão, você fala, poxa, realmente minha pressão está muito alta. Aí tipo, você chega em casa, o que você faz? Você vai tipo assim, você vai pegar a Bíblia e rezar para sua pressão abaixar, você vai lavar o carro para ver se a pressão abaixa, ou você vai dormir, ou você vai pegar o seu telefone e ligar para o seu irmão e falar assim, ô meu irmão, você aí que tem pressão alta, qual remédio que você toma? Me fala que eu vou ali na farmácia comprar um para me tomar também, porque eu percebi que a minha tá alta. Você faria isso? Alguma dessas opções? Tô com a pressão alta, vou ligar pro meu irmão, me fala aí o remédio que você tá tomando, que eu vou tomar o mesmo. Vou procurar um atendimento especializado, alguém que possa me ajudar de fato. Porque o remédio que o seu irmão toma pode não ser o Não seu. ser adequado para mim. A dosagem, os miligramas, talvez ele toma 5, você precise de 10. Exatamente. Ou talvez você nem precise de tomar, é um episódio ali que foi devido a alguma coisa que você estava vivendo. Então assim, ninguém tem uma arritmia cardíaca que fala assim, meu pai toma um remédio pro coração, vou tomar um deles que ele é arritmia. Ninguém faz isso. Você vai num cardiologista, não vai? Verdade. E por que eu tenho um problema de saúde mental? Eu falo assim, eu vou resolver sozinho, eu vou ligar aqui pra minha amiga, eu tô com essa situação. Você já passou por isso? O que você fez, hein? Me fala aí que eu vou fazer igualzinho. Gente, é saúde do mesmo jeito. A diferença é que não é mostrado nos exames. Você não vai lá, tira sangue e te mostra. Você está com depressão pelo seu exame de sangue. Né? A taxa de depressão está alta. Exato, a taxa não de é depressão. assim. Não é assim. E aí, por não ser assim, muitos acabam descredibilizando e pensam que eu vou resolver sozinho, isso vai passar e não passa. O tempo O passa, tempo não é passa. assim. Não é Às assim. vezes o tempo piora. Piora, exatamente. Piora. E porque a gente volta à questão central, cada ser é único. Exatamente. Existem situações semelhantes, mas nunca igual. Você tem uma maneira de experienciar as coisas que é diferente da minha. Nós dois podemos ter crescido juntos, com a mesma educação, no mesmo ambiente, que você capta aquilo ali do seu meio de uma forma e eu de outra. Nós temos personalidades diferentes, nós somos seres independentes. Então não existe isso de uma fórmula mágica, de um padrão que cabe em você a mesma forma da em mim. Né? Cada um tem uma maneira de interpretar, de captar, de significar situações vividas na vida. Então é por aí que se dá, né, a ótica do atendimento psicológico. É você se dar a oportunidade de falar daquilo que é seu, é singular, é o mais íntimo seu, é a sua dor, é o sofrimento. Porque vem para o atendimento psicológico quem vive algum tipo de sofrimento, algum tipo de queixa, de demanda, de problema que ele não está dando conta de resolver sozinho. E me corrija se eu estiver errado, as pessoas, a gente tem uma incapacidade muito grande de entender o sofrimento e a dor do outro. Claro. A gente tem uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, a pessoa está ali naquela condição, está moadinha, que ela já está refletindo no físico, né? Ela já não dorme bem, ela já está quieta, dificuldade de comunicação, e a gente não consegue entender e perceber o sofrimento que essa pessoa passa. O Ramon, eu brinco muito assim, que hoje as pessoas dão bom dia, assim ó, oi Ramon, bom dia, tudo bem? Já é clichê. Tipo assim, se você falar assim, eu te encontrei na rua, oi Ramon, bom dia, tudo bem? Você falou, Sandra, vou falar a verdade aqui, eu não tô muito bem não, que aconteceu os negócios. Aí quando a pessoa já percebe assim, vai começar a novela aqui na minha cabeça, contar, ô Ramon, não, mas aqui, pega com Deus, vai dar tudo certinho, viu? Eu tenho que correr porque eu tenho compromisso ali agora. Já dá um jeito de dar, sabe, uma escorregada, porque assim, é a tal da correria, né? Que muitos nem sabem pra onde tá correndo. Não. É a correria, tá correndo pra onde? Ninguém tem tempo, mas também não aproveita o tempo pra não nada. aproveita, né? Tudo que você não tá é um tempo presente. Viver tempos de A minha qualidade. menina esses dias, né? Ela tem muito negócio de abreviar as palavras. Aí, beleza, quando você abreviou essas 6 vogais, aí você fez o que com esse tempo aí que você abreviou? Não fez nada, né? Então, vamos criar um dialeto, não, né? Então, vamos parar com esse negócio. Eu acho assim, eu já ia até fazer essa pergunta, né? A pandemia, eu acho que ela veio igual um meteoro, né? Ela pegou um monte de coisa que estava reprimida, estava escondida, um monte de preconceito até que estava na garganta, a pessoa não falava e tudo mais, e veio com um meteoro e teve que estourar isso, né? De uma forma
totalmente imprevisível, né? Só que associado a isso também, a gente tem uma geração que tem tudo, né? Essa geração nova, vamos falar assim, 2000 para cá, né? 2000 para cá, bem novo século, vamos falar assim. É uma geração que tem acessibilidade a tudo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que o resultado ia sair no site e tal, e eu não tinha internet, era coisa raríssima. E quando tinha, depois que eu fui ter, tinha que esperar da meia-noite, não sei se você lembra da fase para poder acessar. Sim. E aquela coisa. Já não, hoje Wi-Fi grátis, 4G, agora 5G chegando, internet dificilmente alguém não tenha, celular, eu não estou lembrado de um adolescente que não tem, né? E acaba que o nosso poder de compra também aumentou, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha na minha cabeça de criança ali, quem tinha carro era rico. Até o dia que meu pai comprou um carro, eu fiquei chateado porque a minha realidade caiu, né? Aquela coisa. Então a gente tem essa geração nova que tem tudo, né? Ela tem, hoje, eu quero ir no Parque Panema, pegar um ônibus é muito fácil, eu preciso ir no hospital também, deslocar para lá, Uber, 99, ou seja, tudo ficou muito fácil. Eu quero fazer um super lanche em casa, eu não preciso sair de casa, eu vou contar isso para minha menina também, que na minha época não tinha essa história de ligar e pedir, a gente tinha que ir lá buscar, né? E, como assim não tinha? Não tem lógica, né? Então, é uma outra geração e a gente tem que ter esse entendimento, mas é uma geração que tem tudo muito fácil, muito acessível. Não é de graça, mas é tudo muito acessível, né? Essa geração não sabe o que é ir na locadora ou é uma fita para assistir no final de semana, né? Não sabe o que é isso. Não sabe esperar. Meu filho assustou ao ver um fliperama. Tem que jogar de pé, pai? Ele jogava em pé, né? Então é uma geração que as coisas ficam muito acessíveis, muito fácil. Só que eu sou professor de artes marciais também, né? E eu percebo nessa galerinha, eu tenho uma turma infantil linda, maravilhosa, minha turma, e eu percebo que existe um monte de pequenos vazios, um monte, né? Que não foi gerado, mas desencadeado nesse período da pandemia, né? Como a psicologia consegue, eu não vou falar preencher, mas ensinar essas pessoas a preencher esses vazios que ficaram depois de tanta turbulência, de tanta incerteza, de tanto medo, né? Como é que a gente consegue? A psicologia ela tem um caminho, ela consegue ajudar? Eu acho que ela não preenche, mas ela ensina a preencher, talvez. Claro. E assim, eu falo que eu acredito muito na potência, sabe? Na capacidade, no potencial que o ser humano tem de dar conta de resolver os próprios problemas que acontecem na vida dele. Porque no dia que eu deixar de acreditar no ser humano, eu paro de fazer o que eu faço. Não vai fazer mais sentido. Excelente colocação. Não faz sentido. Então isso é uma certeza que eu vou carregar enquanto eu fazer o que eu faço. Algo, Ramon, que a gente precisa ressaltar aqui de início para esse papo aí é que nós somos seres relacionais. O ser humano, ele é um ser relacional, ele não é um animal silvestre lá que vai ficar preso, ele não é uma máquina programada. O ser humano, ele é relacional. Relacional com quem? Com outro humano. Sim. A pandemia fez o quê? Restringiu o ser relacional que somos. Os ciclos se fecharam. E aquilo que já nos consumiu ainda mais, porque o meio de acesso que a gente tinha era o quê? Tecnologia. Sim. E aí você disse um negócio que até me fez pensar algo aqui durante o momento que você falava. A pandemia, né, ela trouxe essa coisa do digital muito forte, e você falou da sua filha mandar mensagens abreviadas e tal. Olha que legal. Se eu mandei uma mensagem para você e comecei a digitar ali, abreviei ou não, o que tem como eu fazer? Com uma máquina, eu apago, digito de novo. Se eu já mandei, tem como eu apagar para todos, né? E na vida real, como é que faz? Pois é, né? Como meu pai falava, a palavra lançada não volta mais. E aí? Tive um problema lá. Onde que aperta para pagar para todos aqui, gente? Opa, não dá. Não temos soluções tão fáceis. Não dá. A acessibilidade do virtual ela não tá para o off, não. E é assim, é uma acessibilidade, percebe que é tudo no campo muito da superficialidade. E quando você diz vazio, se interloca com isso.
é uma fragilidade de mergulhar no profundo. Eu vivo sempre à margem, segurando na borda da piscina. Eu não tenho coragem de soltar a mão e mergulhar no profundo. Eu estou sempre ali, pelas beiradas. Eu estou sempre no campo do superficial. E o superficial ele pode até ser mais seguro, ser mais fácil, mais acessível, mas ele não dá sustentação. Para construir um prédio desse aqui, primeiro teve que cavar para baixo, é base. E é aí que mora a fragilidade dessa nova geração. Como é que está essa base? Eles estão muito acessíveis, eles estão com uma disponibilidade de coisas muito fáceis para eles. É um grau a mais na independência. Eu tenho mais recursos para me fazer independente. Eu vou em tal lugar sozinho, eu resolvo meus problemas, não dependo do meu pai. Peraí, até que ponto? Né? Para fazer coisas corriqueiras, mas e aí, em termos de capacidade de decisão, de resolução de problemas, de se ver nas situações que você vive? Isso é base. E base é formada por quê? Valores. E é aí que tá. Outro dia até vi um vídeo que fez muito sentido pra mim, que dizia assim, né? Hoje tem muita essa coisa, não crie seu filho dentro da bolha, não, filho é pro mundo e tal. Mas peraí, até certo ponto o filho ele tem que ser criado dentro da bolha sim. Tudo começa lá dentro. A bolha é o que? A família. Isso. É o que? Valores. Porque não tem como você pegar um jovem sem condição de decidir, um adolescente, uma criança, e falar, decida se ele não tem recurso para aquilo. Se você não sabe nadar ou te jogar numa piscina vai fazer você aprender na hora que você está lá, não, você vai afogar. E é aí que os jovens afogam em entorpecentes, afogam em promiscuidades, afogam em relações conflituosas. Os jovens estão se afogando porque não aprenderam a nadar e foram jogados na água. Então, assim, primeiro eu tenho que ter base. Essa base que muitas vezes é o que está frágil. Eu preciso aprender, né, ali na fase antes de eu ir para o mundo, o que é certo, o que é errado, como que resolve, como que não resolve. Valores. Precisa ter isso. Porque o que o jovem hoje em dia, o adolescente, ele não está conseguindo fazer é aquilo que é a parte dele. É muita insegurança, é muita imaturidade. Né? Porque sempre tem alguém para resolver por eles. É outra coisa também. Né? Na internet, com um clique, você resolve tudo. Você apaga, você vai, tanto que se travar um pouquinho, eles ficam loucos. É verdade. Não fui acostumada a esperar por isso, não. As coisas instantâneas. Na vida real não é assim. Né? Então tem muito essa faceta aí, que é um campo de fragilidade muito grande, que principalmente a família precisa se atentar. Um momento de água, vai comer lá no celular, vamos ficar todo mundo aqui, vamos conversar, como é que foi seu dia, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Sabe? Precisa ter essa base. Antes que esse adolescente ele vá para o mundo de qualquer jeito, assim, sem referencial nenhum. Porque quando você está sozinho na vida lá, que você está nos seus momentos difíceis, a gente lembra da base, da estrutura. Tudo na vida tem uma base, desde um pré, tudo tem uma base. Até o corpo humano. Por que uma mulher, depois de certa idade, que ela pode ter filho? Porque uma criança não tem estrutura, gente. Verdade. Não tem base. Então, o princípio básico da vida é esse. A gente tem que ter as nossas bases firmadas, sólidas. E muitos jovens hoje, tudo que não tem é essa base. Infelizmente, eu tenho que concordar e é verdade. Gente, dá vontade de ficar aqui mais umas 5 horas, mas a gente não pode, né? Ô Sângela, assim, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua simpatia, de sempre, não de hoje, né? De sempre, né? A gente fica muito grato. Eu agradeço também pelo trabalho que você vem desenvolvendo, tem sido muito importante para tornar a nossa paróquia de fato mais completa. Né? E é uma satisfação muito grande, assim, eu falo, as quartas-feiras elas são especiais, né? Para além dos outros dias que eu atendo, que não são aqui, é muito bom, assim, eu brinco com as meninas, né, lá embaixo, que tem dia que não dá tempo de eu tomar, assim, eu não vou falar que não dá tempo de tomar água, porque quando o paciente chega no corpo, pego a água e levo para a sala. Mas não dá, tem dia que não dá tempo de tomar um café no meio da tarde e respirar, assim, porque realmente eu procuro, né, ocupar os horários ali para dar conta de todo mundo, mas é uma satisfação muito grande. Assim, né, é um sentimento de dever cumprido mesmo, sabe? Você vê, assim, tantas evoluções, tantas pessoas que chegam de uma forma e saem de outra, e sabe o que é mais maravilhoso? É que nada mudou.
Geralmente, né, os problemas que eram ali família, trabalho, relacionamento, continuam mesmo. As pessoas continuam as mesmas, os locais os mesmos. O que muda é a pessoa e a sua habilidade, a sua capacidade de lidar com as questões que surgem em sua vida. Né? E é esse o foco primeiro da terapia. Não é você fazer terapia pro resto da sua vida, não. Né? A gente quer desenvolver isso no paciente, quer dele se tornar autossuficiente no sentido de dar conta das próprias questões, mas ao mesmo tempo é preciso reconhecer quando a gente não dá conta, e reconhecer que não dá conta sozinho não é um ato de fraqueza, pelo contrário, é uma atitude de muita coragem e fortaleza. Você fala, peraí, até aqui eu dei conta, agora eu não dou mais, eu preciso de uma rede de apoio, eu preciso de um profissional especializado nessa área para me ajudar a ver de forma diferente, para mergulhar fundo na minha dor comigo, para segurar minha mão, me acompanhar, remar ali junto comigo, quando tá difícil ir sozinho, né? Isso é muito importante. Com certeza, é um trabalho muito bonito, admiro muito, acho muito legal e, como eu repito, né, muito, muito, muito importante. Então a gente agradece tanto o seu trabalho, quanto esse delicioso bate-papo aqui. Tenho certeza que vai ajudar e eu espero que ajude. Sim, claro. muita E me coloca à disposição para novos bate-papo também, né? São muitas as temáticas aí que a gente pode explorar dentro desse campo do saber que é a psicologia, né? Muito bacana. Então, mais uma vez, eu solicito a vocês que compartilhem. Eu falei que vocês querem ser legal? Top demais! Compartilhe o máximo possível o vídeo, tá? Com as pessoas. A gente vai estar deixando o arroba da Sângela aqui. Então vai lá no Instagram, segue, eu sigo. É muito bacana, tem muita dica legal, né? Então acessa lá, começa a seguir, que você vai se surpreender com o conteúdo. Além disso, é uma produtora de conteúdo muito bacana também. A gente tenta, né? Muito, muito legal. Vai lá, segue lá, você está perdendo. Né? Sângela, obrigadão. Eu que agradeço. Espero trazê-lo em breve para outros temas mais específicos. Hoje foi um geralzão, assim, né? Falando de tudo, pô. Então, assim, e se você tiver alguma pergunta, sugestão, Sângela, eu queria que a Sângela falasse sobre esse assunto aqui. Deixe aqui nos comentários, manda pra gente da Pascom, que as perguntas todas, isso eu prometo, a gente vai encaminhar todas para a Sângela. Pode encaminhar, e eu me comprometo a responder todas. Dominado. E as sugestões, a gente vai estar anotando para estar agendando com ela nessa correria de vida dela, assim, né? Para atender milhões de pessoas por aí. E a gente espera também que a sua agenda fique cada dia mais cheia. Isso é muito bom. Isso aí. Quanto mais pessoas a gente puder dar, melhor, né? E o número, né? Vou deixar aqui depois também, junto com a Ramon, o Ramon vai colocar para vocês. Ramon, gente, competência pura, me salva nas flyers aí da divulgação. Muito bom. A ideia é essa. A gente é uma rede, né, de pessoas trabalhando apoio, né? Em prol das pessoas. Repetindo, né, o atendimento da Sângela não é só para as pessoas da paróquia, tá bom? É para a população de é que eu sou de outra igreja, eu sou de outra religião, é que eu moro em outro bairro. Não. Agendou, pode vir, vai ser muito bem atendido, muito bem recebido aqui no Centro Pastoral. Tenho certeza que a Sângela vai dar todo o carinho para essas pessoas também. Essa ressalva, algo que você falou é legal, tem pessoas que ficam meio assim, eu não quero ir consultar, talvez, né, no aconselhamento, no plantão psicológico que tem na minha paróquia. Então, né, talvez você se sente mais confortável de ir em outra, né? Então, se estende a outras paróquias. Você pode confessar com o padre da outra paróquia, pode vir no aconselhamento psicológico também da outra paróquia, não tem problema nenhum. Tá bom? Isso mesmo. E a gente termina aqui então. Infelizmente, dá vontade de perguntar mais um monte de coisa, mas não pode. Cumpri o roteiro inteiro. Cumpri, eu fui fiel. Isso mesmo, fui fiel bem aqui. metódico. Ufa! Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigada, pessoal. Coração cheio de alegria e gratidão. Obrigada.